Justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Começa agora o programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ouça agora uma palavra profética para o teu coração. Um programa patrocinado pelo Ministério Torre de Vigia em São Pedro do Piauí. Trazendo justiça, paz, alegria. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A graça e a paz, amados. Mais uma vez aqui estamos para diante de Deus trazer-nos com inteireza de coração toda a nossa vida, o nosso ser colocado aqui de uma maneira mais profunda, uma maneira mais dedicada, vamos dizer assim. Vamos ficar aqui na presença de Deus, tirando um tempo de qualidade. Embora a gente muitas vezes para olhar para nós e pensamos, como eu não tenho nada que oferecer a Deus. Mas, mesmo assim, nós temos a capacitação vinda dele mesmo para nós nos colocar diante dele e no nome de Jesus apresentar nossas vidas e também para nós receber, porque ninguém consegue dar o que não tem. Então nós tiramos esse tempo tanto para nos abastecer quanto para nos doar a Deus. E é isso que estamos fazendo aqui. E para que isso seja uma realidade, nós vamos orar e colocar esse programa Rio de Deus nas mãos do Senhor, para Ele comandar. E assim nós vamos sair com certeza satisfeitos. Amado Deus, Pai Santo, estamos aqui mais uma vez, porque a Tua misericórdia nos permitiu e nos trouxe até aqui. E nós somos gratos a Ti pela semana vitoriosa que Tu nos proporcionou, por mais esse domingo, que é um domingo tão especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães. Hoje é especial, Senhor. Foi Tu quem permitiu que esse dia fosse dedicado às mães, porque as mães têm uma missão que mostra-nos o Teu amor, como é aproximadamente o Teu amor, porque aqui no mundo não tem nada que verdadeiramente retrate de maneira profunda a Tua vontade, o Teu amor, mas é uma amostra que nós temos do Teu amor através das mães. Então nós Te agradecemos pela semana, por este dia, por nossa família, nossas mães, nossos irmãos, por todas as pessoas que fazem parte de nossa vida, Senhor, e que Tu tem nos dado condições de conviver até hoje. Muito obrigado por tudo, Deus. Muitas vezes até sem nós entendermos as coisas, mas não importa.
O importante é saber que tu estás reinando em nossas vidas, conduzindo-nos em todo o tempo. E é por isso que nós estamos aqui, para pedir que teu Espírito Santo comande esse programa, venha tomar a direção, venha falar, venha fazer a tua vontade. Só assim cumpriremos aqui nesse programa no Rio de Deus aquilo que foi estabelecido no céu, só com a presença, com a direção do teu Santo Espírito. E é por isso que nós pedimos que seja assim, não só agora também, mas todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos louvar, vamos ter um momento de louvor, mas essa música eu quero dedicar às mamães que estão me ouvindo. Como falei, as mães têm uma missão vinda de Deus, assim, de uma maneira especial, que é exercer o amor incondicional. E isso é uma prova de quanto Deus cuida de nós, que prepara tudo, até mãe, que é algo selecionado por Deus para demonstrar o seu amor para conosco. Então nós também temos que ter gratidão a Deus e às mães. E por isso eu vou colocar a primeira música. Hoje que nós estamos fazendo 13 anos que estamos aqui, eu vou dedicar às mães. Por quê? Porque esse programa nasceu no Dia das Mães, justamente porque ele também tem o papel de fazer você se sentir protegido, ajudado em todos os momentos. E é por isso que Deus escolheu fazer esse programa nascer também nesse dia. E eu tenho sempre conservado esse aniversário, assim, a mesma data, mesmo que, como a gente sabe, o Dia das Mães alteram no calendário. Às vezes é o dia, um número, às vezes é o dia 1º, aí começa, às vezes fica variando o dia, às vezes é o dia 8, o 7, assim, aí fica variando, mas mesmo assim eu não mudo essa data. Por quê? Porque esse programa nasceu no Dia das Mães. Então, o aniversário dele é no Dia das Mães. E ele serve nas mesmas condições das mães. A missão desse programa Rio de Deus é a mesma missão de uma mãe. Ele foi levantado por Deus para nos dar amparo, assistência, ajuda, provisão. E por isso, hoje nós estamos de aniversário, e nada melhor do que também homenagear nossas mamães. E é para você, mamãe, que eu vou dedicar o próximo louvor. Se alegre na presença do Senhor, sabendo que Deus está cuidando de cada uma de vocês. Amém?
Meditação bíblica. Iremos meditar hoje no livro 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Fala-nos assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me diga, que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Amado Pai, Senhor eterno, Deus de amor, eis aqui, Senhor, tua palavra. E nós dependemos tanto de ti e da tua palavra bendita, Senhor. Por isso, pedimos que tu venha falar conosco.
como tu sempre tem falado, Senhor, continua, Senhor, e hoje também temos a mesma necessidade. E por isso colocamos essa palavra diante de ti, Santo Espírito, para que tu nos traga a compreensão, a revelação com a luz divina, que só tu tens e és, na realidade, tu és a luz. E é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Progresso FM. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, no programa Rio de Deus, momento de reflexão. Nós iremos refletir sobre 1 Samuel, capítulo 3. E vamos falar sobre Samuel, que ele foi o último dos juízes lá em Israel. E ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na história lá de Israel. E eu vou falar um pouco sobre Samuel, porque ele é uma resposta de uma mãe, que é um exemplo para todas as mães, para nós, para mim, para você, querida mãe, que está me ouvindo. Porque esse menino, Samuel, foi uma resposta de uma oração. Ana, sua mãe, era estéril e desejava ardentemente por um filho. E o Senhor deu Samuel para ela em resposta de suas orações fervorosas. Especialmente uma oração que ela foi ao templo em uma festa judaica, uma festa de Deus, uma festa bíblica, lá em Israel, em Jerusalém. E ela recebeu essa resposta lá no templo. O sacerdote Eli confirmou que Deus concedesse, liberasse a promessa, a bênção que ela estava pedindo. E ela recebeu esse filho como filho da promessa. E o nome dele significa nome de Deus. Samuel significa isso. E esse menino é um exemplo também, porque ele foi resposta de oração. A sua mãe foi uma mulher que soube ser uma mãe segundo Deus, segundo o coração de Deus. E ela entregou esse menino, Samuel, quando ele foi desmamado. Ela criou, amamentou até a idade que ele já tinha condições de se alimentar. E ela entregou totalmente ao Senhor, porque foi uma resposta. E ela devolveu esse menino, Samuel, a Deus. E ele foi morar no templo, onde ia servir a Deus durante toda a sua vida. E eu digo exemplo de mãe porque nós, como mães, precisamos agir assim. Sempre apresentar nossos filhos nas mãos de Deus, entregando todos os dias, como Ana fez com Samuel. E o resultado foi excelente. Ele foi realmente um grande homem de Deus, porque sua mãe consagrou a Deus e vivia sempre cuidando dele, ensinando tudo o que ele precisou e ainda colocou para viver no templo,
aonde ele ia servir a Deus de maneira integral. E vimos aqui que ele uma noite estava, o texto nos diz isso, ele estava deitado e ouviu uma voz lhe chamando, Samuel, Samuel. Ele estava dormindo lá onde estava o altar, a arca de Deus. E ele foi ao sacerdote Eli e perguntou se ele o havia chamado, e o sacerdote falou que não, que ele voltasse a dormir. E por 3 vezes ele ouviu a voz chamando: Samuel, Samuel. E todas as vezes ele pensava que era o sacerdote Eli. Na 3ª vez, o sacerdote Eli, que já era um homem de Deus, embora à sua vista ele já estava velho, não enxergava mais normalmente, de maneira normal, mas ele tinha experiências com Deus. E aí ele advertiu a Samuel, que era ainda um menino, ele era jovem, não conhecia ainda a Deus, não havia tido uma experiência pessoal, Deus não havia ainda se revelado, mesmo ele sendo um menino consagrado a Deus, vivendo ali no templo, Deus não havia ainda se revelado diretamente a ele. Então Eli, que já era experiente, um sacerdote já idoso, e sabia como Deus fazia, Deus se revelava, então avisou ao jovem: olha, quando ouvir novamente lhe chamando, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel voltou para deitar-se e ouviu novamente, o Senhor tornou a chamá-lo. E ele respondeu como foi ensinado pelo sacerdote Eli: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor entregou para ele ali uma sentença de juízo contra Eli, porque Eli não foi um exemplo de pai, era um sacerdote, tinha experiências com Deus, mas na questão das disciplinas com seus filhos, ele não foi eficiente. A casa de Eli estava em desordem. Então, isso também nos desperta a ver que Deus é amor, mas que Deus também trata quando há desordem, quando há desobediências em nossas casas, o Senhor trata também. E a casa de Eli, do sacerdote, ali no templo, os seus filhos, eles eram desobedientes àquilo que Deus queria que fosse feito. E Eli, como pai, estava sendo omisso. E isso desperta tanto as mães quanto os pais a tomarem cuidados com seus filhos, para não serem omissos e viverem, como diríamos no popular, passando a mão na cabeça, sem enxergar os defeitos que precisam de correções. E foi isso que aconteceu. Eli não teve pulso para disciplinar seus filhos, e o Senhor
esgotou a medida, passou do limite. E Deus disse para Samuel que enviaria juízo para a casa de Eli, porque Deus deseja que mães, pais, ensinem seus filhos com amor, mas com disciplina. A disciplina faz parte do amor. Amor não significa só passar a mão, fazer carinho. Não, amor também envolve correções, disciplinas. E ele foi um pai assim, omisso, não teve força para dominar, ensinar com energia os seus filhos. E Samuel foi crescendo no templo e foi se desenvolvendo. E ali, naquele dia que o Senhor o chamou e Eli o instruiu para responder que o Senhor falasse com ele. Desculpa aí, minha fala está um pouco desgastada, mas assim mesmo eu tenho condições, pela graça de Deus, de continuar. Eu quero dizer para você que mesmo ele sendo criança, o jovem, aquele menino sendo jovem, ali naquele dia, o Senhor se revelou a Samuel, dizendo a ele o juízo que enviaria para a casa de Eli, devido a essa negligência do pai. E é importante notar aqui também uma coisa sobre o falar de Deus. Deus, eu sempre digo aqui para você, ouvinte, que Deus sempre fala. Deus fala pela Bíblia de modo bem especial e profundo. Deus fala quando ele está em silêncio. O não de Deus também é uma resposta e de vitória. Tudo que Deus faz é bem feito. Se ele falar na Bíblia ou através de alguém, aquela palavra é a palavra de vitória. Se ele disser não para nós, também é o que é certo, é o que é bom, também é vitória. Porque Deus sempre se utiliza da Bíblia, se utiliza de pessoas, às vezes até de pessoas que você pensa, como? Mas fulano eu conheço. Às vezes não dá nem crédito, porque fica julgando a pessoa, achando alguém indigno de ser usado por Deus, mas Deus não trata assim as coisas como nós tratamos. Ele pode muito bem usar alguém que julgamos impossível de ser usado por Deus. E ele fala, diariamente Deus fala comigo e com você. A questão é que, infelizmente, muitas vezes nós não percebemos. E isso é o problema que isso é que é o problema para nós. Mas que ele fala. Muitas vezes nós não queremos ouvir ou não aceitamos a sua resposta, porque às vezes a sua resposta é não.
e o não de Deus é uma vitória, mas a gente pensa que não é, que o melhor é fazer aquilo que a gente gosta, que a gente quer. Mas não é assim que Deus age. Ele tem sempre o melhor, tem sempre vitória, mas a vitória é Ele que sabe, porque Ele é Deus. Ele não diz baseado só no presente da vida da gente, só no hoje. Ele dá um resultado, Ele dá uma resposta, levando em conta também o nosso futuro, se aquilo vai servir também para o nosso futuro. É assim que Deus trabalha. Mas que Ele fala, fala. E aqui Ele falou com Samuel. Se revelou. E além de tudo, ainda enviou palavras de juízo para que ele entregasse para Eli, o sacerdote já idoso, que já não enxergava bem devido à idade. Mas ainda tinha experiências, porque era um homem de Deus. Infelizmente não teve a postura adequada como pai. E é bom termos cuidado, nós como mães, e você, querido, como pai, abra os olhos. Tenha postura de pai, de mãe, porque Deus está atento, Deus fala e também Deus vê. E a resposta também Ele dá, conforme a vontade voluntária dEle, ou levando em conta também a nossa maneira de viver, como resposta também da maneira de nós que estamos vivendo. Deus também responde baseado nisso. Basta Ele querer. Ele é quem sabe qual é o melhor, o que é melhor para nós. E isso aconteceu com Samuel. E quando ele recebeu o juízo que Deus falou em relação a Eli, ele ficou calado, acordou, foi fazer suas tarefas costumeiras de abrir o templo e cuidar ali do que devia cuidar. Mas Eli, que sabia que o Senhor não aprovava o seu comportamento como pai, foi perguntar a Saul, ou melhor, a Samuel, o que o Senhor Deus havia lhe dito. E Samuel disse para Eli que o Senhor ia enviar o juízo, e contou o que o Senhor falou. E Eli respondeu assim no versículo 18: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ele sabe que Deus, ele sabia, assim como nós, que Deus, tudo que Ele quer fazer, Ele faz. Mas é muito bom saber que Ele é perfeito em si mesmo e em tudo que faz. Ele é justo em si mesmo e em tudo que faz, da mesma maneira. Então, nós não precisamos temer nesse sentido, porque tudo que Ele faz, Ele é e Ele faz de maneira perfeita. Então nós não precisamos de modo nenhum a ficar temerosos. Mas e se Deus quiser algo que eu não queira? Muitas vezes não é bem do nosso gosto, mas que é o melhor sempre é. Isso eu lhe digo, porque esse é o Deus, o único Deus vivo que existe. Ele sempre faz tudo que é de melhor que existe aqui. Porque é o único Deus que existe, é o único Deus confiável. Porque é perfeito. E graças a Deus,
que Samuel, ali, ele pôde ouvir o falar de Deus, ele teve a sensibilidade, a percepção de ouvir a voz de Deus. A gente também precisa buscar isso para nós, porque Deus fala. E nós precisamos saber e procurar ver o que Deus está nos falando, através da Bíblia, através de alguém que, como eu falei, pode ser até alguém que você julga não ter condições, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele sempre usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira também que Ele quer. E graças a Deus que esse é o Deus perfeito, o Deus vivo e eterno, que domina sobre todos e tudo, e faz tudo que lhe apraz. Então esse é o tema de hoje, que está nos dizendo que mesmo em nossas limitações, Ele está ali trazendo compensações, e essas nossas limitações são portas de entradas para Deus trazer vitória, trazer mudança de vida, trazer mudança para aquilo que precisa. Mas precisamos sempre estar buscando, se dedicando, se debruçando sobre a palavra e cuidando bem de nossos filhos, de nossas casas, colocando em ordem a nossa vida diante de Deus, porque Deus está atento a tudo que se passa aqui na terra. Às vezes a gente pensa que não, mas não é assim. Deixe o Espírito Santo abrir os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, o seu coração, para ouvir o falar de Deus. E realmente aquele juízo aconteceu, porque Eli não colocou em ordem a sua casa. Mas Deus sempre deseja o melhor para nós. Graças a Deus que a misericórdia de Deus, ela sempre se renova todos os dias e está à nossa disposição. E o falar de Deus é todo o tempo. Outra coisa aqui que podemos extrair daqui, muito importante, é que o Senhor falou com Eli, ou falou com Samuel, quando, aqui tem um detalhe que eu preciso apontar para você. Aqui no versículo 3, olha que coisa, que revelação vinda do céu para nós. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Olha esse detalhe importante. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Olha que coisa importante, é uma revelação que só Deus pode nos trazer. O Senhor falou
com Samuel, lá no templo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que é que quer dizer isso para nós? Para que eu e você venhamos a entender isso. Que enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto Jesus não voltar, a luz, a lâmpada de Deus não se apagar, o Espírito Santo está aqui iluminando. Essa palavra é uma lâmpada para os nossos pés. Enquanto ela está disponível a nós, Deus está falando. Está falando comigo, está falando com você. Ah, mas nós não somos dignos, nós não merecemos. É verdade. Mas Cristo Jesus pagou o preço e nós cremos nele. E é por Cristo que nós temos esses direitos, não é por nós mesmos. Então, a lâmpada de Deus ainda está acesa. A presença do Espírito Santo está na terra. A palavra do nosso Deus está na terra também como lâmpada. Tanto o Espírito quanto a palavra. E ainda temos condições de ouvir o falar de Deus. Porque Deus, enquanto essa lâmpada, que é o Espírito Santo e a palavra, estiverem nesta terra, nós temos condições de ouvir o falar, porque ele está falando. Ele só vai parar de falar quando ele levar a igreja daqui dessa terra. Entenderam? Então eu e você ainda temos chance diante de Deus, porque a lâmpada ainda está acesa. Não esqueça disso. Mamãe, papai, cuidem dos seus filhos, de seus netos, enquanto essa lâmpada está acesa. Jesus vai voltar e vai levar os que estão em sintonia, em comunhão com Deus e com sua palavra, observando. Ah, mas eu não tenho condições de cumprir. Cristo compensou suas deficiências, as minhas. Os nossos pecados foram todos cravados na cruz, se cremos assim, que a cruz de Jesus foi por nós. Ele morreu, morte de cruz, por mim e por você. Então, tudo aquilo que Jesus fez, nos deixa redimidos, lavados com sangue, puros diante de Deus, por causa daquele sacrifício. Creia nisso, que você saberá que Deus lhe aceita. Por Jesus, Deus nos aceita. Entenderam? Então é isso, o recado de Deus para nós está dado. E espero que você creia, que você viva o que Deus está dizendo para nós, para você também. E para Deus continuar falando, Ele vai falar agora através de uma música. E como vai falar? Preste atenção, como Deus fala de todas as maneiras. Salmo 103, Gabriela Neves. Você vai ver o quanto é profundo falar de Deus também através desses salmos cantados. E eu dedico a você, mamãe, a você, papai, a você, filho. Aonde a minha voz estiver sendo ouvida, é para você. Amém? Querido, vamos orar, nosso tempo já se esgotou. E nós vamos nos despedir com uma oração. Amado Pai, Deus Santo, graças te damos mais uma vez, Paizinho Santo, por cada vida que está aqui junto comigo. Senhor, tu sabes quem está do outro lado, participou
ativamente desse tempo. Senhor, eu coloco tanto a minha quanto a de cada pessoa que está comigo, diante da tua presença, te louvando, engrandecendo e concedendo a ti toda a reverência que te é devida. Muito obrigada por esse tempo, pelos louvores, palavras e as orações, tudo. Obrigado, Santo Espírito. Mas pedimos mais, continua cuidando de cada um de nós. Nós dependemos de maneira total e completa de ti, do teu domínio, do teu reinado, e nós colocamos aqui as nossas vidas inteiramente em tuas mãos, sabendo que não tem pessoa nem lugar melhor. Dai-nos uma semana vitoriosa, nos guarda debaixo do sangue poderoso de Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Querido, já me vou, mas quero lhe deixar com mais um louvor, porque Deus vai continuar falando. Grave tudo que você recebeu de Deus, porque veio do céu mesmo. Geida, acontecimento, mas Deus vai falar mais através dessa música. Fique na paz, fique na bênção. Domingo